Bom dia a todos. Que Jesus possa nos envolver na sua paz, na sua luz, para que tenhamos todos uma manhã muito proveitosa de reflexões à luz do Evangelho do Mestre, para que saiamos daqui revigorados, fortalecidos para a caminhada e principalmente para os testemunhos que a vida lá fora nos convida a dar. Jesus carece, principalmente nesses momentos de transição, de renovação do homem. Jesus carece de corações que estejam dispostos a servir ante os mais diversos sacrifícios, testemunhos, trabalhos que temos aí por fazer. Então, Jesus conta com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca, com o nosso coração, acima de tudo, nesse processo de construção de um novo mundo, de uma nova humanidade, partindo naturalmente de nós mesmos. E saímos daqui, portanto, com a esperança renovada, com a fé fortalecida da jornada em direção à luz. E hoje, aproveitando esse tema, o amor cobre no grande pecados, vamos falar mais do que a frase em si, do seu autor. Essa frase que se encontra na primeira carta de Pedro, que na verdade reflete a própria história do apóstolo. Uma coisa que tem me admirado muito, tem me impressionado muito na leitura e no estudo das cartas dos apóstolos do Evangelho, Pedro, João, Tiago, Paulo, é que aquelas cartas refletem, na verdade, a experiência pessoal de transformação de cada um deles. Ali está a vida deles, e por isso elas fazem tanto sentido. Quando nós lemos aquelas cartas, parece que aquilo sai do texto e encontra espaço no nosso coração, porque é o eco da experiência de todas as lutas, de todas as dores e da transformação e renovação daqueles indivíduos no caminho com Jesus. E não é diferente com Simão Pedro. Essa frase é, na verdade, um resumo da sua própria história. Uma história de muito esforço, de muito empenho para seguir aquele tanto amado. E mais do que os outros, talvez, Simão Pedro é aquele com quem nos identificamos no Evangelho. Porque uma coisa que vamos percebendo à medida que estudamos é que aqueles personagens que ficaram conhecidos pela história como os primeiros cristãos, exemplos de fé, exemplos de resignação, eram, na verdade, antes do processo de transformação, mais próximos de nós do que nós imaginamos. Porque nós trazemos um processo atávico mesmo de outras experiências religiosas, nós trazemos uma concepção de que eles estavam muito distantes de nós, num céu inalcançável, numa santidade inabordável por nós outros. Então é São Simão, ou São Paulo, aqueles santos que estão lá no céu, muito distante, que eram, de certo modo, vistos por nós como seres privilegiados. Mas à medida que nós vamos mergulhando no estudo, principalmente amparados por aquilo que a doutrina espírita nos traz, vamos entendendo e compreendendo que eram próximos de nós, como nós jamais poderíamos imaginar. Porque teria de ser assim. Porque a mensagem do Cristo encontra eco em nossos corações justamente porque eles eram próximos de nós. Porque imaginemos, se o Cristo trouxesse como seguidores diretos, primeiros seguidores, um grupo, uma falange de anjos, espíritos puros, quais de nós se abalançariam a seguir essa mensagem? Quais de nós acreditariam na possibilidade de viver essa mensagem? Se os primeiros seguidores do Cristo fossem já espíritos puros, se todos os apóstolos fossem como Estevão, qual de nós se sentiria identificado com a boa nova do Cristo? Mas não era assim. Jesus escolheu homens e mulheres como nós outros, porque a gente vai percebendo que aqueles personagens do Evangelho, na verdade, são ecos de pensamentos, de posturas que se encontram dentro de nós. Aqueles personagens vivem dentro de nós, porque passam a identificar com Simão Pedro quando reconheço a intransigência e a dureza que ainda habita em mim. Passo a me identificar com Saulo de Tarso quando reconheço o orgulho e a soberba que ainda habitam em mim. Passo a me identificar com Maria Madalena quando ainda reconheço os vícios aos quais me atrelo na presente condição evolutiva.
Então eles deixam de ser personagens históricos apenas, de há 2000 anos atrás, e passam a estar vivos dentro de cada um de nós. E a história da transformação deles é a história da transformação pessoal de cada um, num esforço, num empenho por seguir ao Cristo de Deus. E é por isso que nós nos identificamos com o Evangelho, porque percebemos neles matrizes que precisam ser trabalhadas em nós. E é só assim que o Evangelho ganha vida na nossa vida. Caso contrário, seria puramente conhecimento histórico e intelectual inócuo em nossa mente. Mas a partir do momento em que eu faço esse link, a mensagem passa a fazer parte, ou tem sentido na minha vida hoje, agora, aqui. Essa é a ideia. E é por isso que Cristo escolheu seres perfeitos como nós outros. Vamos ver a dureza de um Simão Pedro, vamos ver o ímpeto, muitas vezes agressivo, de um João e de um Tiago, por isso mesmo chamado filhos do trovão. Vamos ver a soberba de um Saulo, vamos ver a dureza também, a intransigência, o preconceito de um Tiago. Entre todos eles, vamos identificar aqueles que são os grandes problemas de todos nós. Então é por isso que o Mestre os escolheu. E talvez poucos simbolizem esse contraste de todos nós como Simão Pedro. Poucos dos personagens se aproximam tanto de nós, no sentido da oscilação natural a cada um de nós na condição que estamos e que precisamos buscar transformar. O contraste, ora divinamente inspirados, ora inspirados ou instrumentos do bem, ora instrumentos ainda do mal, influenciados ou movidos pelo egoísmo que ainda nos é característico. Essa é a figura de Simão Pedro, tão contrastante. Amava profundamente o Mestre, mas logo ali adiante se via as lutas, com as quedas, com a negação, com as dificuldades. Assim, a grande maioria de nós que já sentimos esse amor tremendo pelo Cristo, mas nos vemos ainda as lutas, com as quedas, com as negações cotidianas. Nós nos vemos em Simão Pedro. Me lembro de uma passagem que exemplifica muito bem esse contraste da criatura humana, ora inspirada pelo divino, ora ainda inspirada pelo mal, que nada mais é do que a representação do egoísmo, que ainda nos afasta da harmonia com as leis eternas do Criador. Em Mateus 16, já com cerca de 2 anos da tarefa pública de Jesus, ele se dirige ao norte de Israel, Cesareia de Filipe, para ali fazer uma reunião de averiguação do andamento do processo. Reúne então os mais próximos, a diretoria, e vai fazer ali uma análise de como eles entendiam que estava sendo realizada até o momento a tarefa. Então Jesus convoca os apóstolos e faz a pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão achando da tarefa, o que elas entenderam da mensagem, o que elas entenderam da minha função aqui. Então uns dizem, os apóstolos dizem, uns dizem que você é Elias, outro Elias, etc, ou algum dos profetas. Em suma, ninguém entendeu quem é você ainda, mestre. Ninguém entendeu ainda o caráter, o verdadeiro caráter da sua tarefa. Era natural, claro, que as massas ainda tivessem mais dificuldade para compreender profundamente a tarefa do Cristo. Só o tempo, a educação, o esclarecimento poderia conduzi-las nesse caminho. Mas então Jesus se volta ao círculo mais estreito, aquele que já tinha, pelo menos, um ambiente espiritual mais apto a receber as verdades divinas, aqueles que estavam mais próximos, mais íntimos. E então se volta aos apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se volta a Simão e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Porque Jesus dizia a Simão: Simão, neste momento você foi um canal da revelação divina. Neste momento, inspirado pelo amor, você pôde falar, inspirado divinamente. Mas, a partir dessa reunião, em que ele percebe mais ou menos o andamento, ou dá a entender para os apóstolos como estava o entendimento geral da sua missão, a partir daquele momento, Jesus começa a anunciar a crucificação.
A partir dessa reunião, Jesus começa a dizer: bom, é necessário, portanto, um grande testemunho. Aquele testemunho que de fato gravará nos séculos, na história da humanidade terrestre, a mensagem da boa nova. É necessário que o homem, o Filho do Homem, se dirija a Jerusalém, seja entregue nas mãos dos homens, padeça muitas coisas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. A partir daí, Jesus começa a anunciar. E quando saíam de Nazaré, voltando a Galiléia, quando Jesus começa a falar a respeito disso, então Pedro agora o chama ao lado, ao canto, e começa a repreender. Vejam só, Pedro, o discípulo, tem a ousadia de repreender a Cristo, o Mestre, dizendo: não, Mestre, imagina, nada disso acontecerá a você, Deus não deixará, tenha misericórdia de ti. E então que nós vemos o Cristo talvez ter uma das posturas mais enérgicas em relação aos seus apóstolos, em relação a Pedro. Jesus se volta para Pedro e diz, olhando para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque compreendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então mesmo Pedro, que minutos antes havia sido um canal da revelação divina, era agora o Pedro, que era um instrumento de Satanás, que não é aquela figura mitológica que nós treinamos. Do hebraico, Satanás significa adversário. Nada mais é do que uma representação do mal que ainda habita em nós e que nos afasta dos propósitos divinos, que nos influencia de maneira a agirmos contrariamente à nossa própria paz e à paz dos circunstantes. Então ali Pedro era agora inspirado, não mais por Deus ou pela vontade divina, mas pelo próprio egoísmo, por aquela concepção de amor que ainda prende, que ainda escraviza. Queria o Mestre apenas para si, não entendia a tarefa muito maior do Cristo, pensava apenas em si e nos próximos. Então essa é a ideia, é esse o contraste da grande maioria de nós. Instantes antes, inspirados pelo bem, pelo amor, pela sincera dedicação a Jesus, ao bem, à verdade. Logo adiante, inspirados ainda pelo velho egoísmo, que nos impulsiona, que muitas vezes nos envolve e nos ilude. Esse é o nosso grande contraste humano, que vemos de maneira muito clara em Simão Pedro. Daí a nossa identificação com ele. Daí esse vínculo que criamos com a história desse apóstolo. Mas para a gente entender melhor Pedro, a sua vida e a casa que ele cunhou, é preciso entender melhor qual era a personalidade dele, como era Pedro. E para isso nós começamos pelo próprio nome, porque ele na verdade não chamava Pedro. É um apelido dado a ele pelo Cristo, uma alcunha, do grego Petros, pedra, ou do hebraico, aramaico, Kefas, que também significa pedra. Por isso ele era também conhecido como Cefas. Não era um nome, uma alcunha. E o que isso importa? Talvez para nós ocidentais, 2000 anos depois, não tenha tanta importância. Mas no Oriente, antigamente sobretudo, como ainda hoje, muitas vezes o nome tem um papel fundamental no entendimento da vivência ou da personalidade do ser. Acreditavam eles que o nome da criatura dizia muito a respeito da sua tarefa, da sua missão na Terra, dos seus propósitos, aqueles pelos quais regia a sua vida. Tanto era assim que muitas vezes, quando o indivíduo passava por uma grande transformação existencial, ele mudava o nome, como a representar uma mudança de vida, de propósitos, de metas. Exemplos clássicos nós vamos encontrar na Bíblia. O primeiro deles, Abrão, que tem seu nome alterado para Abraão, Abraham, em hebraico, que significa pai de multidões. A partir do momento que recebe a incumbência, simbolicamente falando, de Deus, de dirigir-se à terra da promissão e dar início a um tronco espiritual que haveria de ter muitos e muitos filhos espirituais. Como ele ouviu de Deus, simbolicamente, ao sair da tenda à noite, é pedido que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas. Deus diz a Abraão: consegue-se contar? Jamais. Pois bem, essa será a sua herança espiritual. Terás tantos filhos espirituais como as estrelas do céu ou os grãos de areia na praia. De fato, pai de multidões, porque 3 das principais religiões do mundo hoje, envolvendo mais de 3 milhões de almas, derivam
dessa herança espiritual: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas tendo esse tronco em comum, começando lá com Abraão, o pai das multidões, o pai de muitos e muitos filhos espirituais. Por isso teve seu nome alterado. O seu neto também, Jacó, aquele que deu origem de fato a Israel, às 12 tribos, numa passagem bastante interessante, em que tem um encontro com um anjo, como está dito no Antigo Testamento, tem o seu nome alterado para Israel. Significa aquele que luta com Deus. Não contrariamente a Deus, mas aquele que luta, tem em Deus a sua força, o seu amparo, a sua sustentação. Daí surgiu Israel. Os 12 filhos de Jacó dando origem às 12 tribos que formariam aquele povo detentor da primeira revelação e da segunda revelação. Então a gente percebe essa questão dos nomes percorrendo toda a Bíblia, também no Novo Testamento. Um caso muito conhecido por nome Saulo, que diante de uma grande transformação de vida passa a adotar a assinatura romana, latina, do seu nome Paulo. Saulo significava aquele que é o esperado, lembrando a ele de toda aquela busca pelas glórias materiais que foi o início da sua vida. Com a glória do poder, do prestígio, da fortuna, tudo isso Saulo lhe lembrava. E então adota Paulo, que em latim significa o pequeno. A rememorar essa transição, não mais as glórias do mundo, agora a busca pelas glórias do Cristo. A glória de servir, a glória de amar, a glória da humildade, a glória da pequeneza e da simplicidade. Eis porque ele muda esse nome. Até mesmo no colégio apostólico, Jesus havia de chamar os irmãos, os mais novos irmãos, os apóstolos mais jovens, Tiago, João e Boanerges, que significa filhos do trovão. Eram muito jovens, impetuosos e nesse ímpeto muitas vezes agressivos na maneira de transmitir a mensagem de Deus. Para a gente ter uma ideia, quando João foi chamado, ele tinha da ordem de 15 a 16 anos e já foi convidado a ser apóstolo de Cristo. Mas numa passagem interessante, quando Jesus se dirigia a Jerusalém, passando pela Samaria, Jesus envia os dois adiante para que conseguissem hospedagem em Samaria. Lembrando que no Oriente Antigo, a hospedagem tinha um caráter sagrado, porque um povo nômade, um povo que viveu por muitos anos no deserto, sabia a importância de se acolher do peregrino, sabia que aquilo era um caso, representava a vida ou a morte. Portanto, a hospedagem era um ritual sagrado, não se negava a hospedagem a ninguém no mundo antigo, sobretudo a alguém que cruzava o deserto. Mas como os samaritanos e judeus tinham lá as suas rixas, os samaritanos, ao descobrirem que eram judeus, recusam-se a acolher Jesus e os apóstolos. Tiago e João então voltam mirados a Jesus e dizem: olha, o pessoal lá não quis acolher a gente não. Você quer que a gente olhe ao céu para que caia fogo e queime todos os samaritanos? Então esses são apóstolos de Jesus. Esses são os filhos do trovão, impetuosos. O Cristo, naquele momento, na condição de profundo educador, não diz nada mais a fundo, apenas diz: não sabeis que o Filho do Homem veio para salvar e não para destruir? Seguem o caminho, logo adiante chegam a Jerusalém. E Jerusalém, quando tentado com o doutor, Jesus conta uma parábola. E adivinha qual o personagem central, o herói da parábola, senão um bom samaritano. Imagina a cara de Tiago e de João, quando, como depois daquele fato, Jesus escolhe como elemento central de uma parábola um bom samaritano. Aí logo a gente vê a capacidade educativa de Cristo. Mas ele é algo esses dois de filho do trovão. E também aquele de pedra, rocha. Isso nos ajuda de fato a entender um pouco da personalidade. Porque dentre os apóstolos, Pedro era mais duro deles. Já era mais velho, mais ancião, bastante rigorista, tradicionalista, na manutenção daquilo que entendia ser a lei, naturalmente ainda influenciado por toda a condição social da época, uma sociedade ainda muito patriarcal, muito tradicionalista. Então Simão era bastante rígido, não conseguia compreender, não conseguia envolver os seus irmãos que caíam, aqueles que buscavam Jesus, na compreensão. Muitas vezes ele mesmo, antes de Jesus saber, ou melhor, antes que Jesus pudesse ter contato com alguns que o buscavam, ele mesmo tratava de escorraçá-los.
tentando, de certo modo, proteger a pureza do Cristo. Não, mas você é um ladrão. O que dirão se virem Jesus com você? Então, vários e vários ladrões, prostitutas, pessoas que haviam se equivocado ou caído, se aproximavam do Cristo, eram por ele escorrachados, maltratados, usavam a verdade como bastão para ferir, era o primeiro a exalçar os defeitos, as imperfeições e as quedas de muitos daqueles que buscavam ao Cristo. Quando Madalena, por exemplo, vai visitar a Jesus em casa de Pedro, só não foi expulsa de lá porque Jesus ali estava. Porque o olhar de Pedro para Madalena era aquele olhar gélido, frio mesmo, que chegava a feri-la. Mas Jesus ali estava e Pedro o respeitava. Mas quando a sós, ele era muito duro e intransigente para a convivência ou para com a convivência dos outros. Por isso, rocha talvez. Mas essa rocha que haveria de ser burilada pelo Cristo. Essa rocha que haveria de ser trabalhada. Porque é isso que Jesus faz. Jesus pega as rochas rústicas, duras, que ainda somos, e aos poucos vai talhando, no decurso do tempo, no decurso dos séculos, a obra, o estatuário perfeito que um dia virá a ser. Jesus, no olhar do amor que traz, tem a capacidade de ver além das aparências, o que nós trazemos em essência e em potencialidades. Como dizia Michelangelo, ao olhar para um bloco de mármore, dizia ele: há um anjo preso aí dentro, deixe-me libertá-lo. E então tomavam o seu cinzel e logo ali teríamos a obra feita. É o que o Cristo faz conosco. Olha e vê aquela rocha, rústica ainda, dura, mas com o tempo, com os recursos educativos que tem, vai talhando essa rocha, transformando-a num estátua perfeita, transformando-a num diamante. Um dia haverá de refletir a glória divina. E é o que ele viu em Pedro. Primeiro, essa pedra da dureza, mas que, com o passar do tempo, haveria de ser transformada. Porque essa dificuldade, ou essa intransigência de Pedro, estava muito fundada no seu desejo de mostrar-se puro, de mostrar-se aquele que era mais forte, aquele que era mais fiel seguidor de Jesus. Pedro acreditava, de certo modo, acreditava-se superior aos demais. E, portanto, tinha dificuldades em conviver com as imperfeições dos outros. Porque essa dificuldade de conviver, ou de não aceitar o outro como ele é e compreendê-lo, surge ou nasce da dificuldade que temos de conviver com as nossas próprias imperfeições. Com a dificuldade que tenho de enxergar em mim mesmo falhas, equívocos. Quando me creio superior demais, não consigo conviver ou tolerar, de certo modo, as imperfeições alheias, porque não as reconheço em mim. Não me reconheço falho, não me reconheço passível de cair. Porque era isso que Pedro acreditava, ser infalível, ser forte demais. Queria sempre demonstrar: eu sou dos apóstolos o mais fiel. É assim que nós vamos ver uma cena interessante, que acontece já na última ceia. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, num profundo sinal de humildade, Pedro é o único dos apóstolos que diz: a mim não lavarás os pés. Esses outros que deixaram lavar são os ingratos, mas os meus pés você não vai lavar. Como eu mostrar assim? Eu, dentre eles, sou melhor. Eu sou diferente. Então Jesus emerge para trabalhar aquela pedra dura. Jesus diz: se não deixar lavar, não tens parte comigo. Se não me deixar lavar os teus pés, não terás parte comigo. E acrescenta: Pedro, não queiras ser superior aos teus irmãos. Perceba que você está no mesmo patamar. Misture-se, ou compreenda, aceite-se, perceba a sua real dimensão. E mais adiante Jesus começa a dizer, já anunciando a crucificação que estava próxima: olha, eu vou para um lugar e desta vez vocês não poderão me seguir. Eu vou para um lugar e, pelo menos por enquanto, vocês não poderão ir comigo. Então Pedro logo já fica: mas como assim? Aonde você for, eu vou. Não tem essa. Estou disposto a tudo por você. Calma, Pedro. Testemunha de muita abnegação e de muito sacrifício. Só mais tarde você estará de posse da fortaleza necessária. Porque Pedro se conhecia ou se achava muito forte. Mas Jesus diz a ele: só mais tarde, Pedro, você de fato terá a fortaleza necessária. Mas imagina, mestre, por acaso duvidas da minha coragem?
como nos dá Humberto de Campos, no capítulo 26, Boa Nova. Por acaso me acha insensível assim? Se preciso for, eu morreria por ti, mestre. Iria até a morte contigo. Então Jesus, com perfeita compreensão, diz a ele: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novas experiências. Porque a vida vai te ensinar algumas coisas novas. Porque te digo em verdade que não cantará o galo esta noite sem que tenha cantado 3 vezes. Isso feriu Pedro. Pedro diz que se sentiu ofendido com Jesus. Imagina só, Jesus ofendendo a quem quer que seja. Mas Pedro se sentiu ofendido em seu orgulho, porque imaginava que Jesus não reconhecia o seu empenho, a sua fidelidade. Por acaso, crês-me tão duro assim, mestre? Tão mal? Jesus disse: não, Pedro. Não creio você insensível ou indiferente à minha mensagem. Mas é que você vai aprender nessa noite que o homem no mundo, Pedro, é mais frágil do que perverso. O homem no mundo é mais frágil do que perverso. Aquele que cai, na grande maioria das vezes, o faz mais por fragilidade do que de fato por perversidade. Porque é isso que a vida e o Cristo fazem conosco. Quando temos muita dificuldade em aprender uma lição, Jesus nos coloca justamente na experiência para que passemos por aquilo e possamos aprender a lição. Porque até então Pedro era aquele que estava sempre de pé, apontando o dedo para quem estava no chão. Agora ele iria ser quem estava no chão. E só estando no chão, ele ia aprender o valor e o quanto é bom quando você está caído e vê alguém que lhe estende a mão sem apontar o dedo. Antes ele era o outro personagem, o outro lado da moeda. Agora a vida lhe inverteu, colocou na condição do caído para que ele pudesse experienciar o que os seus irmãos de queda, aqueles com quem ele era tão intransigente, experienciaram. É isso que a vida faz conosco. Nos leva a situações que justamente mais queremos evitar, porque são justamente as que mais precisamos passar. Como diz a bonita música de Tim e Vanessa, Pedro, quando Jesus volta para Pedro depois da crucificação e diz: crês, Pedro, te levarei aonde não queiras ir. E é o que Jesus faz com grande maioria de nós. E muitas das vezes nos leva aonde nós não queremos ir, porque é lá onde não queremos ir que precisamos mais estar. Porque é lá que está a experiência que mais carecemos. Porque é essa experiência que vai nos fazer enxergar algumas coisas, alguns aspectos do nosso ser, e fazemos uma imensa força para não enxergar ou para esconder. Porque até então Pedro acreditava-se forte demais. Não reconhecia em si matrizes que o pudessem tornar falível. Mas a vida iria mostrar o quanto ele ainda era também como seus irmãos frágeis. Esse é o papel do Cristo. Inverter os papéis, para que a gente sinta no coração a experiência daquele momento. Porque só quando passamos por essas experiências, nós passamos a, de fato, a nos humanizar. A dor nos humaniza. Porque quando você começa a passar por experiências difíceis, que revelam ainda a sua fragilidade, as suas imperfeições, quando você começa, de fato, a se conhecer, é daí que jorra ou que nasce a fonte da misericórdia e da compreensão. Quando você começa a perceber as imensas lutas que ainda faz por dentro para vencer o orgulho e o egoísmo, quando começa a tomar dimensão das grandes imperfeições que ainda traz e percebe que mesmo assim é infinitamente amado e amparado por algo, naturalmente você começa a ter um novo olhar para o próximo. Você começa a pensar: mas eu sei o quanto é difícil vencer o orgulho, porque eu estou cobrando dele algo que nem mesmo eu consigo ainda. Eu sei a imensa luta que eu travo para vencer o egoísmo. Como posso cobrar dele algo que nem ainda eu tenho conseguido fazer? É daí que brota a fonte da misericórdia. Porque naquele momento da negação, Pedro lembrou-se naturalmente daquela frase do Cristo: o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E ali ele chorou. Da rocha saiu água, como naquele símbolo de Moisés no deserto. Da rocha sai água, muitas vezes ao toque do bastão do cajado da dor.
Esse é o simbolismo de Moisés no deserto, batendo na rocha para dali tirar a água viva. Foi o que aconteceu com Pedro. O cajado da dor lhe bateu, então daquela rocha começou a brotar a água viva da misericórdia. Ali nasce, ou começa a nascer, Pedro, o apóstolo, em cuja dureza não mais agora seria fonte de ferir, não seria mais utilizada para atacar, mas cuja dureza agora seria sustentável para os demais, força para os demais, porque é isso que o Cristo faz. Pega a nossa maior imperfeição e transforma na nossa mais plena virtude, porque a energia é a mesma, a questão é apenas uma mudança de direção e de intensidade. A energia que alimenta as paixões é a mesma energia que impulsiona e que constrói as virtudes. Afinal de contas, é isso que aprendemos na doutrina espírita também. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o gênero das paixões é em si mesmo mal? E a resposta dos benfeitores espirituais: não. Foi colocado no ombro para o bem. O problema está no excesso acrescido à vontade. Excesso, intensidade. Vontade, direção. Porque essa mesma energia posso direcioná-la como um rio para irrigar uma lavoura e trazer vida e produção, ou posso, como um rio, utilizá-la para inundar uma cidade. É a mesma energia do rio que nasce do coração. Pode ser usada para o mal, para ferir, ou pode ser usada para o progresso. Na questão seguinte, 908, dirão eles: é como um corcel. Quando coordena, problema. Muitas vezes vai parar no abismo. Mas quando o homem coordena ou comanda o corcel das paixões, esse corcel deplica as forças do homem 10 vezes, porque ele passa a usar aquela energia para a realização, para a edificação e não para a destruição. Afinal de contas, de onde a gente acha que vinha aquela energia de Paulo? Se não a mesma energia utilizada outrora para perseguir, para ferir, e que agora era utilizada para vencer todos aqueles obstáculos que ele venceu. 39 chibatadas, pedradas, 3 naufrágios, pancadas, ataques. De onde aquele homem tirava essa força? Uma passagem singular de Atos dos Apóstolos. Depois de ele e o companheiro Silas terem sido chicoteados pelos judeus com as 39 chibatadas, são lançados em uma prisão. E nós podemos imaginar o que eram as prisões de 2000 anos atrás. São lançados em uma prisão, amarrados aos pés e às mãos. E à meia-noite, o que eles faziam na prisão? Entoavam usando a Deus, agradecendo pela oportunidade de levar a mensagem de esperança aos presos. De onde essa força? De onde tamanha energia? Senão a mesma energia, agora canalizada para Deus. É isso que o Cristo faz. É isso que ele fazia com Pedro. A dureza de ferir se transforma na dureza de sustentar. Então, do apóstolo mais duro, Jesus faz aquele mais forte, aquele que mais amparava. Era buscado por todos como pai, como equilíbrio, como sustentável. Por isso ele foi escolhido para ser a base do cristianismo nascente. Do apóstolo mais sectarista, mais ufanista, Jesus faz o apóstolo mais universalista, que é Paulo, o apóstolo, o pai dos gentios. Daquela irmã que mais se atrelou à matéria, aos vícios, Madalena, Jesus faz o maior exemplo de transformação, de renúncia e desapego que nós conhecemos na história do cristianismo, que é a história de Madalena. É isso que o Cristo faz. Ele pega daqui e transforma, não elimina, transforma, sublima. É o que se torna com Pedro. Porque até então, onde se fundava a fortaleza de Simão Pedro? Na presença física do Mestre. Uma vez tirada a presença física do Mestre, tudo ruiu. Porque vocês imaginam, se você estivesse ao lado de alguém, quando entrava um leproso, sem as partes do corpo, esse alguém era capaz de reconstruir as partes do corpo daquele alguém diante dos seus olhos. Há 2000 anos atrás, em que nem a medicina se conhecia direito, o que você imaginaria? Entrava ali um paralítico de nascença, e aquele homem conseguia transformar ossos, músculos, tendões, para fazer aquele indivíduo voltar a andar. O que você sentiria ao lado de um homem desse? Tendo alguém no seu time como esse?
Somos infalíveis. Nunca vamos perder. Somos invencíveis. É isso que ele pensava. Então a fortaleza dele e dos demais apóstolos estava fundada na presença física de Cristo. E com a queda eles começam a perceber, ou com a crucificação, que era preciso agora não mais contar apenas com Cristo ao nosso lado, mas com Cristo dentro de nós. Não bastava mais o rótulo de seguidor do Cristo, é preciso que Cristo seguisse conosco vida fora. Não basta frequentar os ciclos do cristianismo, é preciso que o cristianismo esteja em você e você seja o cristianismo. Porque essa é a verdadeira fortaleza de cada um de nós. Não o rótulo, não a frequência aqui às vezes, mas o quanto daqui está de fato sendo interiorizado em nós. Como diz o Cristo encerrando o sermão do monte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim constrói sobre a rocha. Pode vir as tempestades, os ventos, e ela não vai ruir, porque construiu a sua felicidade e a sua paz sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, constrói sobre a areia. As dificuldades, as tempestades da vida cedo levam àquela construção. Rui, porque a base em que foi construída é frágil, movediça. Foi construída segundo os padrões da matéria e não na rocha imutável do Espírito. Essa é a ideia. É isso que Simão Pedro percebeu. Agora era preciso não mais contar com a presença física de Cristo, fora ou ao lado, mas era preciso que Jesus agora vivesse nele, dentro dele, ele pudesse agir por meio dele. Essa fortaleza dos cristãos. Porque quem se crê forte demais, quem se crê independente demais, não há espaço ali para Deus. Quem está muito cheio de si mesmo, não há espaço ali para Deus. Mas quem reconhece a sua fragilidade, reconhece que a sua força está não em si mesmo, mas em Deus e na sua vinculação à lei divina, esse de fato é forte. Porque Jesus vai renovar o conceito de força ou de fortaleza, mostrando-nos que, e a gente aprende isso com a vida de Pedro, forte não é aquele que não cai, mas é aquele que não desiste. Forte não é aquele que se vinga, forte é aquele que perdoa. Forte não é aquele que é agressivo, forte é aquele que é humilde. Essa é a verdadeira fortaleza. Forte não é aquele que é tirano, forte é aquele que é fiel aos seus propósitos, ao propósito divino na sua existência. É por isso que os seguidores do Cristo, que não tinham sequer recursos monetários, influência política, não tinham nada a não ser as próprias vidas, conseguiram vencer o império mais poderoso que a Terra já viu. Porque entre cruzes, entre fogueiras e nos dentes das feras, demonstravam a fortaleza de quem é fiel, a fortaleza de quem entendeu ou trouxe o Cristo para dentro para viver consigo. E é por isso que nos dentes das feras cantavam glórias a Deus. O que impressionava os romanos. Um historiador tertuliano chegou a dizer: mas eu não consigo entender. Parece que o sangue desses cristãos é semente, quanto mais se mata deles, mais eles aparecem. De onde a força desse povo? De onde a força desses mártires? De onde a força de uma Joana de Cusa, que diante do martírio, com seu filho a gritar ao seu lado: mãe, nega esse Jesus, nega porque a gente vai morrer. Ela terá fortaleza moral de voltar-se para o próprio filho e dizer: meu filho, nem o mestre negou o sacrifício, não seremos nós que faremos. Cala-te, portanto. Então o carrasco se aproxima para acender a pira e diz: mas é isso então que o Nazareno te ensinou? O carpinteiro ensinou vocês apenas a morrer? E ela então se volta para ele com a fortaleza moral de quem tem o Cristo por dentro e diz: não só a morrer, meu irmão, como também a te amar. De onde é essa força que uma mãe tira num momento como esse para falar para o seu algoz: eu te amo, meu irmão, mesmo que estejas a queimar a mim e ao meu filho? Essa força cristã que nasce do Cristo vivendo em nós. E é isso que Pedro começou a fazer a partir daquele episódio da terra. Muitos e muitos anos de luta, não sem quedas ainda. Por várias vezes caiu, mas nunca desistiu de seguir. Nunca desistiu. Uma passagem interessante, certa feita na casa do caminho, já com alguns anos de apostolado, os trabalhos eram imensos, as dificuldades muito grandes, e Pedro estava cansado, as perseguições e tudo mais. Chega um momento, ele diz:
por hoje já chega, não quero atender mais ninguém, vamos todo mundo embora. Fecha a porta da casa do caminho, vai lá, entra lá para a casa do caminho e fica lá pensando. Quando de repente, alguém bate na porta. Ele grita lá de dentro. Já não disse, por hoje já chega, não vou atender mais ninguém. Alguém insiste, bate novamente na porta. Então ele já vai em direção à porta, já pensando na maneira que queria falar, já expulsando, já pensando em expulsar logo aquele indivíduo impertinente. Abre a porta, começa a falar ali de maneira dura, intransigente, quando percebe nas mãos daquele indivíduo as marcas de 2 cravos, um cravo em cada mão. Percebe logo a presença do mestre, indivíduo, que lhe diz apenas: Simão, pedi apenas que apacentasse os meus cordeiros. Simão cai em pranto convulsivo, porque se lembra de todo o compromisso, se lembra do amor de Cristo. Quando volta novamente para ver o peregrino, eis que ele não mais ali está. Então, várias vezes foi assim. Simão caiu, mas se ergueu. Porque é isso que aprendeu com Cristo. Que a força está não em não cair, mas em nunca desistir. Após a crucificação, um dos encontros mais marcantes do Evangelho, que a gente percebe o verdadeiro amor de Pedro por Jesus, estavam eles a pescar, Pedro e outros apóstolos, quando percebem um homem na praia, que lhes acena. Pedro ou João, que já tinham uma visão um pouco melhor, porque era novo ainda, percebe que era Jesus. Fala então: mas é o mestre que lá está na praia. Pedro sequer espera que o barco cortasse. Pedro pula na água, vai nadando em direção a Jesus. Isso é o sinal de quem ama profundamente. Amava Jesus com aquele amor muitas vezes ingênuo, mas tão profundo. Embora envolto em imperfeições, mas tinha uma sincera dedicação por aquele com quem conviveram por 3 anos. E é nesse momento que eles têm um dos mais belos diálogos, em que Jesus pergunta a Pedro: Tu me amas? Senhor, sabes que eu te amo? Tu apacentas as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, sabe todas as coisas? Sabes que eu te amo? Tu apacentas os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo mais do que a todos. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negação, 3 vezes reafirmação do amor por Cristo. Ali ele simbolizava, transmitia a mensagem de Simão, que ainda trazia uma certa dor interior, um pesar íntimo, por tê-lo negado por 3 vezes. Ali Jesus libertava daquele fardo, como a dizer: Pedro, não importa as negações, importa apenas que depois de cada uma delas, reafirme o seu amor por mim e siga a dar continuidade à obra que levei para a humanidade. Então, caíste, levanta, reafirma o teu amor por mim e segue. Essa é a mensagem do amor que cobre a multidão das nossas falhas. Caíste, meu irmão, reergue-te, reafirma o teu amor por Cristo e segue adiante, porque é isso que Cristo espera de ti. Não a estagnação na lamentação, na queda, mas sim perceber que da queda surge muitas vezes um instrumento de progresso e de inovação. Levanta e anda, reafirma o amor e segue adiante, porque esse amor que vai superando todas as nossas dificuldades, é esse amor por Jesus que nos sustenta na caminhada. É esse amor que nos faz vencer todos os obstáculos e empecilhos que vamos encontrando no caminho. Porque é justamente esse amor que nos conecta com a meta. E quando a meta, há caminho. E eu percebo todas as dificuldades do caminho simplesmente como mais um degrau em direção à meta que nós vamos ir. Porque é justamente esse amor que nos dá o sentido existencial. E é o sentido existencial que nos dá a força para superar nós mesmos e as dificuldades da vida. Como resumiu muito bem Viktor Frankl no seu livro Em Busca de Sentido: quem tem um porquê suporta qualquer como. E nós temos um porquê, porque nós amamos a Jesus. Nós temos um porquê, porque nós queremos servir, nós queremos caminhar com Ele. E esse porquê é mais do que suficiente para superarmos todas as dificuldades do caminho. Então, para cada negação, uma afirmação de amor. Porque é preciso manter os olhos fixos em Jesus para seguir avançando. Como naquela outra passagem em que Jesus caminhava sobre as águas, Pedro o vê adiante e diz: faça com que eu possa ir aí até você. Então Jesus diz: venha. Pedro então
desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas, em determinado momento, as ondas se tornam maiores e ele deixa de estar com os olhos fixos em Jesus e passa a fixar os olhos nas ondas. E então ele começa a afundar. Assim também na nossa vida. Enquanto estamos com o olhar fixo no Mestre, conseguimos caminhar sobre as ondas das dificuldades e das lutas. A partir do momento em que passamos a fixá-las mais do que a Jesus, começamos a afundar. Como dizia um querido amigo, para seguir ao Cristo é preciso aprender a caminhar sobre ondas, sobre as ondas da dificuldade, sobre as ondas das oscilações naturais que encontramos na vida física. Só assim poderemos alcançá-lo. É o que Paulo ensina a cada um de nós, a verdadeira força. Ele que se construiu em anos e anos de empenho, entendendo essa importância. A gente vai perceber, quando li pela primeira vez Paulo e Estevão, não só a personagem de Saulo de Tarso se destaca, Paulo, mas também a figura de Simão Pedro. Porque ali a gente entende melhor porque ele foi conhecido pela posteridade como a rocha. Porque foi nessa rocha que o cristianismo encontrou base e sustentação nos momentos mais difíceis. Mesmo quando divergências internas quase destruíram ou abafaram a mensagem cristã. Pedro foi aquele ponto de equilíbrio, por exemplo, entre Paulo e Tiago. Em um momento grave da história do cristianismo, na comunidade de Antioquia, em que Paulo estava junto com Barnabé, nós vamos ver que começam a surgir problemas, porque os judaizantes começam, de certo modo, a excluir os gentios. Queriam impor aos gentios, ou seja, aqueles que não vinham do judaísmo, alguns rituais que achavam necessários para seguir ao Cristo. Por exemplo, a circuncisão e a observância de algumas outras coisas do judaísmo. Paulo, com todo o seu empenho intelectual de esclarecimento, buscando renovar esse entendimento, dizendo: não importa o exterior, o que importa é o coração entregue e renovado em Jesus. Não importam os rituais, importa a vida, o sentimento, a ação. Mas, mesmo com todo o empenho, Paulo não estava conseguindo vencer aquelas rixas, aquela divisão que se fazia na comunidade. Então ele recorre a quem? A quem ele tinha um profundo respeito e admiração por sua sabedoria. Não a sabedoria que nasceu dos estudos, como ele, Saulo, mas a sabedoria de vida. Porque Paulo, mesmo sendo um doutor da lei, com tanto conhecimento, exaltava, se admirava profundamente da sabedoria daqueles galileus analfabetos. Então ele recorre a Pedro. Pedro, vem cá dar uma ajuda. Pedro chega e, com a sua bondade, a sua paciência, começa a equilibrar novamente as coisas. Começa a reaproximar, a unir de novo gentios e judaizantes. Mas eis que, passado um tempo, chegam de Jerusalém emissários de Tiago para verificar o andamento das coisas. Quando chegam esses emissários de Tiago, Tiago, que tinha uma postura mais favorável aos judaizantes, Pedro começa paulatinamente a se afastar dos gentios. Começa de novo, o problema começa de novo a ocorrer. Paulo observa aquilo com tristeza, espera um tempo, mas como ele não era lá no coração de todos, muito brando na sua maneira de ser, sobe à tribuna num dia de reunião pública, Simão Pedro sentado na primeira fileira, aponta-lhe o dedo e diz: você está errando? Você está se equivocando? Imagina o clima que tomou conta da Assembleia. Barnabé, que era amigo dos dois, logo começou a chorar, porque não sabia de que lado ficava, se do lado de Pedro ou do lado de Paulo. Os gentios, de certo modo, esperançados, pensando que alguma coisa poderia mudar. Os judaizantes, com Paulo. Quem é esse que ousa questionar a autoridade de Simão Pedro? Mas a figura mais interessante nos dá a mão era Pedro. Porque enquanto todos estavam em certo alvoroço, Pedro era o mais silencioso, o mais calmo, o mais sereno de todos eles. Começou a se lembrar, lá do início, das lições do Mestre, de todo o processo de aprendizado, das lutas para a manutenção do cristianismo, da planta do Evangelho vivo. E então ele se lembra da cruz do Mestre, a representar esse sacrifício pessoal. Mas também ele se lembra da cruz, duas traves retas, denotando o perfeito equilíbrio, sem parcialidade. Ele não poderia pender nem para o lado de Paulo apenas, nem para o lado de Tiago, porque ambos tinham a sua tarefa. Era preciso equilibrar os dois. E ele talvez fosse a haste central, aquela que deveria ser o meio, o equilíbrio.
E então ele se lembra de uma fala de Jesus. Sentindo cravado no peito de Emmanuel o espinho do testemunho, Simão Pedro se lembra: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Então, abrindo mão de qualquer orgulho, de qualquer vaidade pessoal, Pedro, já com muitos anos de experiência, o seguidor mais direto de Jesus, aquele que hospedou o Cristo em sua passagem pela terra, se levanta, reconhece os próprios erros, pede perdão aos circunstantes, pede que todos se submetam ao julgamento do alto, assim como ele o faz. E então se volta para Paulo e diz: Paulo, podemos passar o comentário do Evangelho dessa noite? Você poderia fazê-lo para nós? Então, onde havia incêndio, Pedro foi o orvalho divino, que é calmo. Onde todos esperavam uma retaliação, uma reprimenda, uma justificativa, Pedro apagou-se, reconheceu as suas imperfeições e disse: de fato eu errei, peço perdão a todos os irmãos. Todos ficaram espantados. Até mesmo Paulo não esperava aquela reação. E dirá Emmanuel, no livro Paulo Estevão, aquela reação de Simão Pedro salvou o cristianismo. Porque fosse qualquer outra sua reação, talvez teríamos tido ali um cisma, um racha, que poderia ter representado o fim da mensagem do Cristo. Então Pedro, rocha, com seu equilíbrio, salvou a mensagem. E se aqui estamos hoje, devemos ir muito a ele. O seu exemplo de humildade, de verdadeira fortaleza, edificada não mais na prepotência, não mais na intransigência, mas sim na humildade e no amor. Esse é Simão Pedro, o grande, conhecido por nós pela posteridade como a rocha. Quando foi a Roma, era procurado por todos como um sustentáculo, aquele que podiam sempre encontrar apoio, uma escora para as dificuldades. Recebeu a alcunha carinhosa em latim de papai, ou papá, talvez daí tenha surgido o nome, que deu origem ao papado. Mas ele era um paizinho de todos, um pai buscado por todos nos momentos de dificuldade. E quando as perseguições mais difíceis eram em Roma, quando as coisas se tornavam bastante complicadas, os cristãos pediam a ele, quase implorado: Pedro, você precisa fugir. Você é a memória viva do cristianismo. Você guarda aí as lições, a convivência. Deixa que a gente dá conta aqui. Foge, Simão. E ele relutava, porque sentia-se convidado a ser ali o apoio e a escora deles. Mas tanta foi a insistência, em determinado momento ele aceita. E parte pela madrugada com alguns amigos pela Via Áquila, fugindo de Roma. Quando já estavam um pouco afastados de Roma, percebe uma luz caminhando no sentido oposto. Essa luz vai se aproximando e ele divisa nessa luz um vulto. E então ele percebe que aquele vulto é o Cristo. Jesus redimido, caminhando no sentido oposto. Quando ele se aproxima, Pedro faz a famosa pergunta que deu origem a um livro e até mesmo a um filme: Quo vadis, Domine? Onde vais, Senhor? E Jesus lhe responde apenas: volto a Roma para ser crucificado novamente com os meus seguidores. Pedro então não resiste, dá meia volta e diz: pois bem, eu vou contigo então. Chegando em Roma, é preso e então é condenado à morte. A mesma morte do Cristo. Não se considerava digno de tê-la e portanto roga aos guardas: poderia pelo menos me crucificar de cabeça para baixo, para que, segundo a belíssima letra de Tim Vanessa, as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou possam também apontar ao céu em pleito de gratidão a Jesus, o Divino Mestre. E é assim que Pedro conclui a sua tarefa na terra, deixando esse legado eterno para todos nós, que o amor, de fato, cobre a multidão de pecados. O amor é a força divina que purifica ser as quebras rústicas que ainda somos, para que venhamos um dia ser, como Pedro, uma rocha, mas uma rocha de diamante, capaz de refletir a glória, o amor divino, a glória de Deus. E essa é a mensagem que possamos nos inspirar com esses pioneiros para fazer também a nossa parte. Eram como nós, se transformaram e ficou para nós esse legado. Que Deus abençoe a todos e Jesus nos inspire sempre. Muito obrigado.